Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo Tempone, já me conhece, eu sou professor de Filosofia e Sociologia. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre alguns clássicos da Sociologia e como surgiu a Sociologia enquanto ciência, né? A Sociologia é uma ciência. E nós temos hoje um sociólogo e filósofo, né? Na verdade ele perpassa por todas as áreas da economia, da filosofia, da sociologia, e muito conhecido, polêmico às vezes na visão de algumas pessoas, né? Amado, mas também ao mesmo tempo odiado. É o nosso amigo Karl Marx. E aí o que acontece, né? Os sociólogos anteriores que nós vimos dessa trilogia, o Emile Durkheim e o nosso amigo Max Weber, eles analisam o indivíduo e sociedade. Sempre, né? Quem que determinou quem? O indivíduo determina a sociedade que determina o indivíduo. E olha só que interessante, Karl Marx viveu no auge da Revolução Industrial e onde ocorriam ali grandes problemas entre o indivíduo, que era o proletário, o trabalhador, quem produzia, e a estrutura maior, a superestrutura, que seria os que detêm os modos de produção. O que acontece? O Karl Marx vai entender que essa relação que existe entre a classe produtora e a classe detentora dos modos de produção, existe aí tensões. Essas tensões são geradas por condições de trabalho e condições de produção material. Então, o que vai acontecer? O trabalhador que está lá, trabalha 16 horas dentro de uma fábrica, né, sem condições salubres, recebe pouco, né, porque a demanda por emprego, as pessoas dentro dessa sociedade densamente habitada em função dessa imigração, né, do campo para a cidade, essa densidade vai gerar o quê? Uma grande oferta de mão de obra, de força de trabalho. E aí o que vai acontecer? É claro que fica muito mais barato, porque as pessoas se sujeitam a trabalhar por pouco. E aí, dentro desse processo, vão começar a surgir alguns movimentos sindicais, movimentos que vão tentar mudar essa condição do trabalhador, né? Dessa condição exploratória do trabalhador em relação a quem detém os modos de produção. Lembrando que anteriormente esse trabalhador que trabalhava na manufatura, ele detinha os modos de produção, ele comprava matéria-prima, ele produzia o produto, né, ele vendia e ele tinha lá o seu dinheiro. Agora não, a única coisa que ele tem é a sua força de trabalho e ele vende essa força de trabalho. E aí essa força de trabalho, dentro das condições daquela época, é vendido muito barato, né? O trabalhador não tem uma boa remuneração e gera o conflito. É nesse conflito de classes, é nessa luta, né? Nessas tensões entre classes, é que vai surgir aí uma consciência de si, uma consciência social. Então, o Karl Marx, a ideia de indivíduo e sociedade é nessa tensão de luta de classes que vai se consolidar. Só que o que acontece, não é de hoje, ou não foi sempre, que a sociedade teve esse modelo de modos de produção e quem detinha o meio de produção. Anterior nós tínhamos o modelo feudal, lá atrás escravista, né? Você tinha modelos diferentes, mas é nessa vigência do modelo industrial que o Karl Marx vai desenvolver toda a sua tese. Uma delas é a alienação do trabalho. Olha só que interessante, aquele trabalhador que está na linha de produção, que produz um produto, ele não sabe, lá no final, qual o fim desse produto, quanto ele vai ser vendido, como ele vai ser vendido. Ou muitas vezes ele nem conhece o produto final, porque ele faz parte de um processo. Ele conhece só o processo dele. E ele passa a ser
alienado, né? A alienação do trabalho. Eu faço, produzo, mas eu não tenho condição nem de adquirir aquele produto e também não sei a diferença que existe entre lucro e custo do produto, né? Estão me pagando, mas eu não conheço todo o final do processo. É nessa alienação da exploração que vai surgir um termo chamado mais-valia. A mais-valia é a diferença do meu custo, minha venda da minha força de trabalho com o lucro ou com quanto o que detém os moldes de produção vende e lucra com isso. É nessa tensão, é nessa diferença, é nessa equação que vai ficar a ideia de mais-valia. Karl Marx, na sua obra O Capital, ele estuda isso de uma forma que científica, é claro, porque a gente tem um socialismo utópico e o científico. O Karl Marx é científico. Os estudos que ele vai fazer exatamente para entender como o capitalismo serve como meio de dominação e também como meio de exploração do proletariado. E olha só que interessante, né? Essa alienação do trabalho, a mais-valia, essas tensões de classe faz com que o indivíduo tome consciência de si. E nessa consciência vai criando aí uma forma de pensar. Esse trabalhador, essa pessoa que está lá, que faz parte dessa base da pirâmide, ela vai sustentar, que é a infraestrutura, ela vai sustentar, o que o Marx vai dizer que é toda a superestrutura, o meio político, social e as classes que estão acima da classe trabalhadora, que é aquele que produz e é explorado por quem detém os meios de produção. E nessa tensão, Karl Marx vai dizer que vai surgir o contexto ou o meio social, né? Então, o sujeito, ele faz parte deste meio, né? Então, assim, faz uma releitura depois, né? Pega aí o seu livro do ensino médio, busca um pouquinho mais de informação. Aqui o tempo ele não é tão extenso, mas dá para a gente ter uma ideia. Um outro termo que é interessante também do Marx, que acho que nessa aula ainda dá para falar, é o fetiche da mercadoria. O que é isso? Quando você compra um carro, hoje, eu vou trazer para os dias de hoje, quando você compra um carro, a propaganda do carro associa o carro a alguns desejos de algumas necessidades. Por exemplo, você vai comprar um carro, tem uma mulher bonita lá do lado do carro. O carro está parado em frente a um prédio bonito, né? Então, quem compra o carro, compra o carro junto com todo um status, todo um fetiche que ele vende, um status social. Eu compro aquele carro porque, ó, a partir daquele carro agora eu só vou conseguir mulheres bonitas, né? A partir da compra desse carro, olha lá, ó, a pinta é de executivo, né? Então, o carro é vendido com um fetiche, com um fantasma, né? Junto com ele, e que faz com que você não perceba a realidade e a historicidade daquele produto. Olha só, o carro ele fez parte de uma linha de produção. Tem um operário que produziu o pneu, tem um operário que produziu cada peça daquele carro, né? E muitos deles que produziram e fizeram essa produção, pode ser que estejam dentro de uma condição também de mão de obra exploratória. E a gente não consegue enxergar isso, porque quando nós olhamos para o produto, nós compreendemos o fetiche, né? O produto final e o que ele pode me trazer, o que ele pode me complementar. E eu esqueço tudo aquilo que, na verdade, faz parte do produto. Cada trabalhador ou cada operário que foi produzindo cada uma dessas das peças do produto. Nós tivemos aí um caso que surgiu na imprensa de uma indústria de material esportivo que foi acusada de produzir produtos utilizando mão de obra escrava. Quem compra o produto porque a propaganda vende o produto, faz aquela merchandising do produto e você não percebe no produto a historicidade, como ele foi constituído, como ele foi produzido. Então esse é o fetiche da mercadoria. Depois, eu quero ver se eu consigo incluir uma aula aí sobre o Zygmunt Bauman, que vai falar que nós passamos de produtores e consumidores a produto.
Vamos ver se a gente consegue encaixar isso numa próxima aula para vocês. Um grande abraço, boa prova, faça sua revisão, fichamento. Conto com você na universidade que você quiser. Um grande abraço, bons estudos.